Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas. Eu sou o pastor João Pereira, sou pastor da Igreja Batista Regular Emanuel. Ela fica localizada na rua Irani Almeida de Menezes, loteamento João Paulo II, em João Pessoa. Vamos para mais uma reflexão da palavra do nosso Deus, que se encontra no segundo livro de Reis, capítulo 20. Nós vamos ler do versículo 1 ao 3, que diz assim a palavra do nosso Deus. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, suplico-te, lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Vamos orar. Senhor Deus, oramos nesse momento pedindo que o vosso Espírito Santo nos ajude a entender a mensagem e que todos que estão assistindo esse vídeo possam aplicá-las em suas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. O texto, meus queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, ele nos mostra um rei que é o rei Ezequias. Ele havia adoecido de uma enfermidade mortal e por conta disso ele teve a sua morte decretada, né? A gente pode ver aqui no versículo 1 do capítulo 20 de 2 Reis, que diz assim: naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, o rei Ezequias, ele contraiu uma doença, né, e infelizmente a doença era uma doença mortal, e o profeta então chegou para ele e disse que Deus havia mandado ele se preparar, que ele colocasse a sua casa em ordem, porque ele iria morrer e não iria viver mais. Então, falar de morte é um assunto que não ganha interesse da maioria. Ninguém gosta de ouvir falar de morte. Ninguém quer saber desse assunto de morte. Mas nós não podemos deixar de falar do assunto, porque o assunto faz parte das nossas vidas, e nós sabemos que, segundo a Bíblia, nós estamos a um passo da morte. O rei Davi, quando ele estava fugindo de Saul, ele então falou para Jonatas, e essas são as palavras inspiradas por Deus, certamente, quando ele diz lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 20, no versículo 3, ele diz assim: Então Davi tornou a jurar e disse: Teu pai sabe muito bem que achei graças em teus olhos. Por isso disse: Não saiba isto, Jonatas, para que não se magoe. Mas, na verdade, como vive o Senhor, e como vive a tua alma, há apenas um passo entre mim e a morte. Então veja que, pelo exemplo do que o rei Davi disse, isso mostra que para qualquer ser humano, para nós, seres humanos, nós estamos a um passo da morte. Nós não sabemos quando teremos esse encontro com a morte. Não estou aqui querendo assustar você, nem desejo que esse passo seja breve para você, ou seja em breve. Tenho falado aqui muitas vezes que desejo que você tenha muitos e muitos anos de vida. Mas a Bíblia deixa bem claro que nós estamos a um passo da morte. No mundo, estamos vivendo isso, ou estamos vendo isso. No momento, o mundo está cercado pela morte. Nós estamos vivendo um tempo de angústia e de dor, de medo, de aflição. Nós estamos perdendo parentes,
perdendo amigos para a enfermidade mortal que está contaminando pessoas no mundo inteiro. Ou seja, nós estamos cercados pela morte. E o tema da mensagem dessa noite é o aviso de morte iminente. Ou seja, diante disso, nós estamos tendo esse aviso, né? O rei Ezequias, ele recebeu um aviso de morte iminente, ou seja, a morte iminente, né? Ela é aquela que pode acontecer a qualquer momento. E isso não quer dizer que pode ser agora breve, pode ser a qualquer momento, pode ser por muitos anos lá para frente, nós não sabemos. Mas o rei Ezequias, ele recebeu o aviso da morte iminente. E nós devemos também atentar para esse aviso que está aqui na palavra de Deus, no segundo livro de Reis, no capítulo 20, que conta esse momento do rei Ezequias, quando recebeu o aviso iminente de morte. Então eu não quero aqui assustar vocês com esse assunto, mas quero levar vocês a tomar uma atitude, né, ou as atitudes que o rei Ezequias tomou diante desse aviso. E meus queridos, nós sabemos que para onde nós andarmos, nós estamos vendo esse aviso. Quando a gente liga a televisão, só o que nós escutamos hoje são reportagens de contaminações e de morte. Vemos aí muitas reportagens de sepultamentos em massa. Isso é triste. Então, isso é um aviso de morte iminente. E nós sabemos que esse vírus, ele é mortal. Muitas pessoas são curadas, graças a Deus, são curadas, mas ele é mortal, né? E por quê? Porque ele é diferente, ele atinge principalmente o sistema respiratório, né? Então isso é muito difícil, porque o acometido por essa enfermidade, essa pessoa precisa do respirador artificial ou mecânico. Então, e não há respirador mecânico para todos que são acometidos com essa enfermidade mortal. Por isso que a morte pode ser iminente para aqueles que são contaminados. Mas também isso não quer dizer que é um fato, que todos que foram contaminados vão morrer. Não, tem pessoas que, graças a Deus, são curadas, estão sendo curadas dessa doença mortal, dessa doença terrível, né? E nós podemos também entender que a morte, ela não tem preconceito. A morte, ela não olha para a sua cor, não olha para o seu status social. A morte, ela não é parcial. Ela chega para rico, para pobre, para homem, para mulher, para criança, jovem, adulto e idoso. Veja que a morte, ela não escolhe. Quando ela vem, ela leva qualquer um. Nós vimos alguns dias atrás uma mensagem da filha do presidente do Banco Santander de Portugal, uma mensagem triste. E ela citou o seguinte: somos uma família milionária, mas o meu papai morreu sozinho e sufocado, buscando algo que é grátis, o ar. O dinheiro ficou em casa. Então veja que também nessa história que nós lemos no livro de Ezequias, Ezequias era um rei. E como era de costume, a gente sempre vê, a maioria dos reis usufruía das riquezas do seu reino. E certamente Ezequias usufruía da riqueza de seu reino. Ele era um rei rico. E ele era um homem também de Deus. Mas veja que a morte, ela não olha para a religião, não olha para segmento religioso. Ela atinge qualquer um. Veja que ela atingiu Ezequias, que era um homem de Deus, como atingiu também a enfermidade. Estou falando, aliás, a enfermidade, não a morte, a enfermidade, ela também atinge qualquer pessoa. E a morte, ela vai para qualquer pessoa. Como Ezequias era um homem de Deus, ele foi decretado
que teria que morrer, ele iria morrer, porque a enfermidade estava sobre ele e a morte estava iminente, já decretada na sua vida. Então ela não escolhe cor, raça, religião, status social, ela vem para qualquer um. Todos estamos avisados da morte iminente. O próprio Paulo, na sua epístola aos Romanos, no capítulo 7, no versículo 24, ele diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ou seja, Paulo já nos avisa também que nós somos miseráveis, como João diz lá em Apocalipse, nós somos miseráveis, pobre, cego e nu. Nós não trouxemos nada e nós não iremos levar nada. Então, meus queridos irmãos e minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, o aviso de morte está em todo o mundo, em todas as nações. Nós não sabemos quando ela vai chegar. Espero que ela não chegue para nenhum de nós, para nenhum de vocês que estão assistindo esse vídeo. Mas que atitudes nós devemos tomar nesse momento de aviso de morte iminente para toda a humanidade? As mesmas atitudes que o rei Ezequias tomou. Então vamos ver que atitudes foram essas. Primeira atitude que você deve tomar diante desse aviso de morte iminente: ore ao Senhor. É orar ao Senhor. No versículo 2, quando o rei Ezequias tomou conhecimento da morte iminente, o aviso, a Bíblia diz assim: então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo. O versículo 3 diz: Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com um coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veja que a primeira atitude que ele tomou diante do aviso foi de orar ao Senhor. A oração, meu querido amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, é o remédio principal da cura para qualquer doença mortal. Não existe nenhuma doença mortal, seja ela qual for, que não seja curada através da oração. Eu vi um vídeo hoje de um médico cirurgião geral, ele falando que ele também é um homem de Deus, mas ele disse que ele era apenas um cirurgião. Mas ele, em muitos momentos de cirurgia, ele conta a história de que um rapaz chegou na mesa de cirurgia e o coração estava parado, e ele então abriu aquele rapaz e ele pegou no coração daquele rapaz e começou a massagear, e quando ele massageava, o coração começava a bombear. Quando ele soltava, ele parava de massagear, o coração parava. E ele não desistiu, e os colegas dele dizendo que o rapaz já estava morto, já tinha tido morte cerebral e que já estava cianótico, e ele não precisava mais insistir, mas ele então começou a orar a Deus e massageava o coração e orava a Deus. E ele disse que depois de alguns minutos orando a Deus, ele viu o coração bater, e ele, quando soltou o coração continuou a bater. Mas os amigos dele disseram: olha, doutor, mas ele já teve morte cerebral. Ele disse: o Deus que fez com esse coração voltar a bater, pode também fazer o cérebro a reviver. E ele continuou orando, e com pouco minuto aquele jovem então começou a dar sinais de vitalidade. E no dia seguinte o médico o visitou no CTI, mas sentado, se alimentando, sem precisar de nenhum aparelho respiratório. Então veja, meus queridos, que a oração é a maior arma de todo crente, e é a melhor coisa que qualquer pessoa pode fazer nesse momento de aviso iminente de morte. É orar a Deus, é buscar a Deus em oração. E Ezequias, ele nos dá esse exemplo
A sua enfermidade era mortal. A qualquer momento ele poderia morrer. Nós estamos avisados, e embora não estejamos infectados, né, graças a Deus, nós devemos orar a Deus. Embora que você não esteja doente, não esteja infectado, mas você deve orar a Deus. E se já estiver, continue com a insistência, ore a Deus, porque é o melhor remédio, é o remédio mais eficiente para qualquer cura, para a cura de qualquer enfermidade. Veja que no segundo livro de Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, é um texto bem conhecido do povo de Deus, que diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então veja que a oração é a melhor coisa que você deve fazer diante desse aviso iminente de morte que está rondando a nossa cidade, que está rondando o nosso estado, que está rondando o nosso país, que está rondando o mundo inteiro. A Bíblia diz que nós devemos orar um pelos outros. No livro de Tiago, na carta de Tiago, no capítulo 5, no versículo 13 ao 16, diz assim: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungido com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então veja que Deus quer que nós oremos. A palavra nos ensina para orarmos. O exemplo do rei Ezequias foi orar. Ele, quando soube da notícia, do aviso de morte iminente, ele não perdeu tempo. A Bíblia diz que ele virou o rosto para a parede. A primeira atitude que ele tomou foi orar. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo, minha amiga, estando você infectado, doente ou não, ou seja, com qualquer outra doença, não só o Covid-19, mas qualquer uma enfermidade, você que está sofrendo de qualquer enfermidade, e você que não está sofrendo nenhuma enfermidade, ore a Deus. O tempo é de orar a Deus. Nós estamos sob aviso de morte iminente. E nós não sabemos aonde chegar, a quem vai chegar. Muitas vezes a gente só acha que as coisas só acontecem com os outros. Espero que nunca aconteça com nenhum de vocês que estão assistindo esse vídeo. Que Deus guarde todos vocês. Então, vamos seguir o exemplo do rei Ezequias. Vamos orar ao Senhor Deus. Essa é a primeira atitude que se deve tomar diante do aviso iminente, o aviso de morte iminente. A segunda atitude é: ande sempre diante de Deus. Essa foi a atitude do rei. Olha que o rei disse aqui no versículo 3: ah, Senhor, suplico-te, lembrar de que andei diante de ti em verdade, com um coração perfeito, fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Eu pergunto a você: você tem andado diante de Deus? Por onde você tem andado? A sua maneira de andar, com quem você está andando, tem agradado a Deus? Deus está satisfeito com o seu andar, com o seu agir? Veja que o rei Ezequias, ele disse que andou diante de Deus. Ah, Senhor, suplico-te lembrar que andei diante de ti. Ou seja, ele sabia que Deus lhe observava. Quando ele toma essa atitude, quando ele tem essa coragem de pedir para que Deus lembrasse disso, ele declarou que era de fato um homem de Deus.
E a gente conhece a história do rei Ezequias, que ele restaurou o culto a Deus, ele tirou os ídolos que o seu pai tinha colocado dentro da casa do Senhor, dentro do templo de Jerusalém. Ele mandou tirar, derrubar os altos, impedir que sacrificasse a Deus nos altos. Então ele restaurou o culto a Deus. Ele fez coisas, ele fez com que o povo voltasse a ter uma aliança com Deus. Ele renovou com o povo a aliança com Deus. Então ele era um homem, ele foi um homem que de fato pode dizer: eu andei com Deus. E você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você tem andado com Deus? Por que eu pergunto até você, meu irmão, minha irmã? Porque tem muitos crentes que têm se afastado das igrejas. Tem muitos crentes que têm deixado de andar com Deus. Tem muitos crentes que não têm mais vindo cultuar a Deus. Há muito tempo para todas as coisas. Tem tempo para fazer qualquer coisa na sua vida, mas não tem tempo mais para cultuar a Deus. Quanto tempo faz que você visitou a sua igreja? Quanto tempo faz que você orou a Deus, que você leu a palavra de Deus, que você ouviu uma mensagem da palavra de Deus? Então, uma atitude que o rei Ezequias fez, que nós devemos fazer, é andar diante de Deus. E andar, não somente ir para uma igreja também não, porque não é só ir para dentro de uma igreja, sentar lá dentro do banquinho, assistir os cultos, ou ir para a sua religião, a fazer algum tipo de liturgia, achar que isso vai satisfazer a Deus. Mas o profeta, aliás, o rei Ezequias, ele dá um exemplo aqui de que esse andar diante de Deus é andar em verdade, que ele diz aqui, em verdade com um coração perfeito, ou seja, é andar de forma verdadeira, ser um crente verdadeiro, ser um servo verdadeiro, não pensando que vai enganar a Deus, porque você pode enganar qualquer pessoa, pode enganar seu amigo, sua amiga, mas a Deus ninguém engana. Então Deus conhece o seu andar, Deus conhece o seu caminhar, Ele conhece todos os nossos atos. A Bíblia diz que todos nós estamos patentes, ou seja, nós estamos visíveis, abertos aos olhos de Deus. Nós não podemos de maneira alguma nos escondermos de Deus. Ele nos vê em qualquer lugar por onde nós estamos, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos, por onde nós estamos andando. Ele conhece todos os nossos passos, Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar e toda a nossa atitude. Então, esse andar com Deus é andar de forma verdadeira, como um verdadeiro crente em Deus. É isso que você deve fazer. E fazer o que é reto, ou seja, o que é bom aos olhos de Deus. Veja que o rei disse: fiz o que era bom aos teus olhos, ou seja, fazer aquilo que Deus agrada. O que é que você tem feito hoje? Tem sido realmente agradável aos olhos de Deus? Porque nós sabemos que há muitas coisas que as pessoas fazem que Deus não se agrada disso. Então, uma das atitudes que o rei tomou, a primeira atitude foi orar a Deus. Mas por que ele tomou essa atitude? Porque ele andava com Deus, ele andava em verdade com Deus e com um coração perfeito, com um coração sincero. E é preciso estar em comunhão com Deus. Para que Deus possa ouvir as orações, é preciso estar em comunhão com Deus, porque a Bíblia diz que Deus não ouve a pecadores, mas aquele que faz a vontade de Deus, a esse Ele ouve. A Bíblia diz que Deus não ouve a oração do ímpio, mas Ele ouve a oração de súplica. Veja que Provérbios 15, versículo 29 diz: o Senhor está longe dos ímpios, mas a oração do justo escutará. Ou seja, o que é o ímpio? É aquele que não crê, é aquele que não serve a Deus, que não adora a Deus, que não acredita em Deus, que não crê na sua palavra. Esse é o ímpio. Então por isso que a Bíblia diz que o Senhor está longe dos ímpios, mas a oração do justo escutará. Ou seja, quando você serve a Deus, quando você crê em Deus, Deus vai ouvir a tua oração. Deus está sempre com os ouvidos atentos às suas orações. Em Provérbios 15, versículo 29 diz: o Senhor está longe dos ímpios, mas a oração do justo escutará. Veja que se você não crê, não adianta, meu amigo. Se você não crê na palavra de Deus, não adianta você querer buscar o favor de Deus, que Deus não vai te ouvir.
Por quê? Porque você não crê na sua palavra. Ele só vai atender a oração do justo, aquele que procura ouvir a sua palavra, que procura estar sempre atento à sua palavra, ao seu clamor. Mas muitas pessoas não dão ouvido à palavra, não crê na palavra de Deus, diz que a palavra de Deus é palavra de homem, que é escrito de homem, e que eu não vou crer nisso, eu não acredito em tudo. Então, se você não crê, então Deus também não vai ouvir a tua oração. É preciso então que você creia na palavra de Deus para que as orações sejam escutadas. Veja que aqui no primeiro livro de Reis, no capítulo 8, versículo 28, olha o que diz assim a palavra do nosso Deus: volve-te, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo faz diante de ti. Então veja que é o servo, a serva, que está em comunhão com Deus, que conversa com Deus. É preciso você estar em comunhão com Deus. É preciso que você ande com Deus para que Deus possa ouvir as tuas orações. Então faça isso. Ore a Deus. Mas agora, pastor, eu sou ímpio. Talvez você possa até estar se declarando agora. Mas a Bíblia diz que Deus ouve a oração do clamor. Quando a pessoa, o ímpio, ele clama a Deus, Senhor, aquela oração de arrependimento, de súplica, ele vai ouvir a oração. Ele não vai rejeitar a oração de súplica. Então, se você não crê em Deus agora, você diz: Senhor Deus, eu não tenho andado diante do Senhor. Eu tenho sempre andado nos meus próprios caminhos. Por isso que eu só fazia falar e o Senhor nunca me escutava. Mas agora eu peço perdão pelos meus pecados. Eu confesso os meus pecados e peço perdão a Ele, por eles. E aplaca, Senhor Deus, a tua ira sobre a minha vida. E recebe esse pecador, essa pecadora. Clame a Deus. Ele vai te ouvir. Aí sim, aí Ele vai começar então a ter esse relacionamento com você, entre Deus e você. Então essa é a atitude que você deve fazer. É orar a Deus e andar com Deus. E o resultado disso é que Deus atenderá a sua oração e te livrará da morte. Veja que o rei Ezequias teve essa notícia boa. No versículo 4 e 5 diz: sucedeu, pois que não havendo Isaías ainda saindo do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e diz a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Olha que notícia maravilhosa. Qual foi a atitude dele? Orar ao Senhor. Qual foram as atitudes deles? Andar com o Senhor. Não se afastar jamais da presença do Senhor. Porque no momento que o profeta chegou e disse: olha, arruma a tua casa, ou seja, põe logo a tua casa em ordem, vê logo o que tem que resolver, porque tu vai morrer e não vai mais viver. E o profeta disse e saiu. Qual foi a atitude dele? Colocou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: eu andei diante do Senhor. Fiz o que era bom aos teus olhos, com um coração perfeito. É isso que Deus quer de você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Andar sempre com Ele. Ande sempre com Deus, com um coração perfeito, fazendo o que é agradável aos olhos do Senhor. É assim que Deus vai ouvir a tua oração no momento em que você falar com Ele. Ele vai sempre ouvir, porque a Bíblia diz que a oração que o caminho dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração do justo é o seu contentamento.
Quando você tem comunhão com Deus, quando você anda com Deus, que você vai conversar com Ele, Ele está atento às tuas orações. Ele vai te ouvir. E te vê que ele, quando ele orou, quando Ezequias orou, a Bíblia diz que antes mesmo do profeta sair das dependências do palácio, ele disse ao profeta: volta e dá notícia ao meu servo que eu vou curá-lo dessa doença. Então, se você está doente, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, continue orando a Deus, que Deus vai te livrar dessa enfermidade. E nós vamos orar por você. Nós vamos continuar orando por toda a humanidade. Nas minhas orações eu tenho sempre orado pelo mundo inteiro, por todas as nações, independente do que ela seja, qual o segmento dela, qual o tipo de regime tenha esse país, seja comunista, seja capitalista, isso não importa. Nós devemos orar por todas as nações. E nós vamos continuar orando. E você, meu irmão que está doente, minha irmã que está doente, continue orando. E toda a igreja, todo você que é crente, que está assistindo esse vídeo, continue orando. Ore a Deus com súplica. Ore a Deus em lágrimas. Porque o rei, a Bíblia diz que o rei Ezequias, ele chorou muitíssimo. Veja aqui no versículo 3, no finalzinho, e chorou Ezequias muitíssimo. Então ore com súplica, chore, ponha para fora a sua dor e ore. Não fique aí parado, continue a sua vida, ore a Deus. Quando o crente é atingido por alguma tragédia, pode ter certeza plena, meu irmão, minha irmã, que Deus se importa com você, com o que lhe acontece. Deus é compassivo e Ele é sensível ao que acontece ao crente. Então, se você está doente, saiba que Deus está com você. Ele está compassivo com você, está sensível com você. Quando ele mandou dar a notícia a Ezequias, não foi com alegria que ele mandou dar, porque ele é onisciente. Ele conhece todas as coisas, ele conhece as nossas vidas, ele sabe o nosso tempo. Por isso que a comunhão que ele tinha com Ezequias, ele disse: eu vou avisar Ezequias. Ele não está sabendo, mas eu vou avisar para ele colocar a casa dele em ordem. Então, o aviso iminente da morte iminente está nos cercando. Nós não sabemos se vai nos atingir, mas uma coisa é certa: ore, toma a atitude que o rei tomou, de orar a Deus, de andar com Deus, de estar sempre fazendo o que é reto aos seus olhos e com o coração perfeito. Ser um servo fiel, ser um servo perfeito, não ser servo superficial, não ser um crente superficial, da boca para fora, não louvar a Deus somente com os lábios, mas o coração está afastado, como o próprio profeta Isaías diz, que esse povo se aproxima de mim com os seus lábios, mas o seu coração está distante de mim, e que adoram a Deus em vão, e que os seus mandamentos são mandamentos de homens. Então não adianta orar, fazendo encenações, fechar os olhos, cantar com aquela encenação tão bonita, se o seu coração não é perfeito diante de Deus, se o seu coração não está com Deus. Não adianta você colocar adesivo em seu carro, não adianta você estar sempre colocando anúncio de que Deus está com você, de que colocar versículo bíblico lá nas suas páginas sociais, no seu Instagram, no seu Facebook. Se você não anda perfeitamente com Deus, se você não tem um coração perfeito com Deus, isso não vai enganar a Deus. Você pode até demonstrar que você tem uma comunhão com Deus, mas se o seu coração não for perfeito, Deus não vai ouvir a tua oração. Então, por isso que ande com Deus, porque Deus, ele é compassivo e é sensível com tudo que nos acontece. Então devemos lembrar que tudo também que acontece é permitido por Ele, e tudo muda com a sua vontade. E a sua vontade muitas vezes nos atinge, como já li aqui em outras mensagens, como o próprio profeta Jeremias, ele diz aqui no capítulo 29, eu acho muito bonito esse texto aqui, no versículo 21, porque eu bem sei, capítulo 29, versículo 11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim
que esperais? Então me invocareis, ou seja, ore a Ele, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Então veja como é maravilhoso orar a Deus e andar com Ele. Essa é a vontade dEle, que você ande com Ele. Ele quer nos dar o melhor que nós pedimos. Deus ouviu a oração do rei que chorou muitíssimo, né? E Ele vai ouvir as nossas orações, né? Como Ele disse para o profeta, volta e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga, vamos, assim que pudermos, que fomos liberados, vamos correr para a casa do Senhor, para adorar o nome do Senhor, para glorificar o nome do Senhor, para ouvir a palavra do Senhor, para cultuarmos ao Senhor, como o profeta mandou o rei Ezequias fazer. Disse, olha, Deus disse que você será curado, e no terceiro dia vá à casa do Senhor. Ou seja, se prepare para ir à casa do Senhor. Deus declarou a cura para Ezequias, e Ele vai declarar a cura para todos aqueles que estão enfermos, para todos aqueles que estão sofrendo nesse momento, seja por qualquer tipo de enfermidade. Deus vai declarar a cura para você através das orações, da oração de todo crente que ora com sinceridade no seu coração. Então, ore, você criança, principalmente você criança que está nos assistindo, a sua oração é muito importante. Você jovem, você adulto, ore a Deus. Você idoso, a sua oração é importante, você idoso, porque você tem experiência e que Deus vai te ouvir também. Ore por mim, pela minha família, por nossas famílias, pela igreja, pelos irmãos, pelas pessoas, pelos nossos amigos, nossos vizinhos. Ore pelo nosso país, ore por todas essas nações. Não esqueçam disso, porque Deus vai ouvir as nossas orações. Além da cura, Deus ainda deu um privilégio ao rei Ezequias. Ele acrescentou mais 15 anos de vida. Você imagina, havia um aviso de morte iminente para o rei Ezequias. E Deus, então, depois de ouvir a oração dele, da sua súplica, diz, volta e diz, eu vou dar mais 15 anos de vida a ele. Versículo 6 diz, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Então ele vai amparar você. Ele vai te livrar de qualquer ataque de inimigos. Quando você ora com sinceridade. Quando você ora na comunhão com Deus. Então ele, além de fazer tudo isso, ele ainda acrescentou anos de vida a Ezequias. E ele vai acrescentar anos de vida a você. Você, meu amigo, minha amiga que está enfermo, meu irmão, minha irmã que está enfermo. Lembre-se disso, Deus não te desamparou. Nem vai te desamparar. Ele está contigo, Ele não te deixará. Ele vai te sustentar com a sua mão poderosa, a sua mão direita de justiça. Então ore a Ele, ande com Ele, porque Ele vai afastar de todos nós a sombra da morte. E nós iremos com certeza cantar o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei, nada temerei. Vamos cantar, em nome de Jesus, vamos cantar esse hino na casa do Senhor, na comunhão dos irmãos, na comunhão da igreja. Então, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, a atitude que nós devemos fazer
com esse aviso de morte iminente é orarmos a Deus e continuarmos na comunhão com Deus, andando com Deus. Que Deus abençoe vocês e vamos continuar orando sem cessar. Amém. Que Deus abençoe. Senhor, obrigado pela mensagem, que o Senhor visite cada irmão, cada irmã, cada amigo, cada amiga, cada pessoa, Senhor Deus, que estão agora nesse momento nos hospitais, que estão em casa, Senhor Deus, enfermas, seja com esse Covid-19, seja com qualquer outro tipo de enfermidade. Nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor visite cada um deles, Senhor Deus, e cure as suas enfermidades. Restaure completamente a saúde de todos eles, Senhor Deus, para que possamos logo estarmos na Tua casa, orando e louvando e ouvindo a Tua palavra, cultuando ao Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos ao Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe.